Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo as questões da Prova Paraná, da primeira edição aí da parte de matemática do ano de 2023, referente aí ao ano do sétimo ano do ensino fundamental, anos finais, ok? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e também registrar suas dúvidas aí, caso tenha, ao longo desse vídeo, certo? São ao todo aí 20 questões, começando pela questão 21, indo até a questão de número 40, ok? Vamos lá então. Observe a reta numérica apresentada abaixo que está dividida em partes iguais. Qual desses pontos representa a localização do número 3 negativo? Então, se vocês perceberem aqui, no intervalo do menos 12 até o zero, nós temos um total de 12 unidades negativas aqui para a esquerda. Então, se eu fizer menos 12 dividido pela quantidade de partes que eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, eu vou dividir isso em 4 partes, eu estou dividindo um número negativo por um positivo, então vai dar um número negativo. E 12 dividido por 4, 3. Ou seja, para a esquerda aqui está sendo subtraído 3 unidades, certo? Então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 3, depois eu vou ter menos 6, depois eu vou ter menos 9, menos 12 e assim por diante. Aqui eu vou ter menos 15, né? E depois, à direita do zero, obviamente, nós temos os positivos. Pergunta-se aqui qual desses pontos está localizado no número 3 negativo. Como vocês podem observar, o ponto R. Então, a alternativa correta, letra C. Questão de número 22. O professor André propôs um jogo para os estudantes do sétimo ano. Nessa rodada, ganha ponto quem escolher entre as cartelas fixadas no quadro. A cartela onde o número representado é o maior, observe abaixo as cartelas apresentadas nessa rodada. Número menos 3, menos 1, menos 9 e menos 7. Todos os números negativos, né? Marcará ponto nessa rodada quem escolher a cartela com o número. Observem que ele está colocando ali sobre o número maior, né? Muitos aqui são induzidos a colocar que o maior número é o menos 9. Só que imagina lá na nossa reta numérica, né? Eu vou colocar aqui. Quem que vem antes desses números na reta numérica lá? É o menos 9. Depois do menos 9, mais ou menos aqui, vai ser o menos 7. Depois eu vou ter lá o menos 3, o menos 1. Então, quanto mais distante do zero aqui para a esquerda, né, menor é o número. Ou seja, o número que está mais perto do zero, se eu estou comparando só negativos, é aquele que é o maior. Nesse caso, o maior número, então, é o menos 1, que é a letra D, certo? Tomem cuidado para não confundir aí essa questão. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. 515 negativo mais 406. O resultado dessa operação é... Então, aqui é aquele famoso devo e tenho. Devo é o que é negativo e tenho o que é positivo. Se eu tenho aqui, nesse caso, um valor que é inferior àquilo que eu devo, então eu devo mais, eu vou continuar devendo, e desse valor que eu estou devendo, que é o 515, eu vou tirar 406 para ver quanto que eu vou ficar devendo ainda. 5 não dá para tirar 6, vou emprestar aqui que vai ficar 0. 15 aqui para 6, eu tenho 9, 0 menos 0, 0, e 5 menos 4, 1. Então, eu tenho 109 negativo, certo? A alternativa correta, letra B, cuidado para não confundir. Você deve mais do que você tem. Sempre tenta pensar por esse raciocínio que vai ficar mais fácil de você responder. Porque se vocês perceberem, nós temos 109 positivo nas alternativas. Questão 24. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. 36 negativo vezes 2 negativo. Qual é o resultado dessa operação? Então, quando eu multiplico, eu tenho que comparar sinal. E na multiplicação de números negativos, né, se os dois são negativos, o resultado vai dar um número positivo. E 36 vezes 2 é o dobro. Então, o dobro de 30 é 60 e o dobro de 6 é 12. 60 mais 12, 72. Mais 72 é a mesma coisa que 72. O número negativo, eu não posso esquecer do sinal, mas o número positivo, tanto faz se eu colocar o mais ali ou não. Então, a alternativa correta, letra D. Observem que tem também 72 negativo, cuidado para não confundir. Número 25. Claudete pesquisou que a temperatura mínima registrada no inverno de 2022, na cidade onde mora, foi de menos 5 graus Celsius, então menos 5. Ela também pesquisou que a temperatura mínima no mesmo período na cidade em que nasceu foi 2 graus maior em relação à temperatura mínima da cidade onde mora. Se foi maior, então foi mais 2 graus em relação a esse valor. Qual foi a temperatura mínima em graus Celsius registrada no inverno de 2022 na cidade onde Claudete nasceu? Ou seja, nós temos aqui menos 5 mais 2. Devo mais, então eu continuo devendo. E vou descontar esse 2 positivo aqui no 5 negativo. Então, eu vou ficar com menos 3. Então, a temperatura que foi registrada foi 3 graus negativo, ou seja, menos 3 graus. Resposta correta, letra B. Número 26. João participa de um jogo em um aplicativo no qual acumula pontos a cada partida, podendo também ficar com pontuação negativa. Nesse jogo, a cada derrota, o jogador obtém 3 pontos negativos.
Certo dia, João jogou 14 partidas e foi derrotado em todas. Então, 14 vezes o quê? O valor que ele perde por partida, que é menos 3. Se eu estou multiplicando um número que é positivo por um negativo, resultado negativo. E eu tenho que fazer aqui 14 vezes 3. 3 vezes 4 aqui eu tenho 12, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então eu tenho 42 negativo. Vocês poderiam também fazer aí pelo cálculo mental. Fazendo 3 vezes 10, que dá 30, e 3 vezes 4, ali que dá 12, e somando em seguida... Opa, meu celular aqui, peraí. Acho que ia tocar. E somando ali os dois valores, tá? Que era, no caso, 30 e o 12. Que aí ficou 42 negativo porque um deles é negativo, certo? Então, 42 negativo. Resposta correta, letra A. 27. Observe na figura abaixo o ponto P destacado em uma reta numérica dividida em partes iguais. Se está dividido em partes iguais, observe aqui que está bem fácil, porque ó, do 1 foi para o 3, então está indo de 1 em 1, porque aqui só pode ser o 2. Se aqui está 1, então à esquerda aqui eu tenho 0, depois eu tenho menos 1, depois eu tenho menos 2, depois eu tenho menos 3, menos 4 e assim por diante. Ou seja, o ponto P está localizado na reta no valor menos 4 ou 4 negativo. Questão de número 28. Observe os números inteiros apresentados no quadro abaixo. 15 negativo, 12 negativo, 9 negativo e 6 negativo. A mesma ideia do outro exercício lá, que perguntava qual era o maior, gente. O maior, quando eu estou comparando números negativos, é aquele que vai estar mais perto do zero. Então aqui a gente tem aquela sensação que vai ser o menos 15, né? Mas o maior, nesse caso aqui, vai ser o menos 6, porque ele é o que está mais perto do zero. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Questão de número 29. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. Menos 8, menos 75. Ideia do devo e tenho. Se eu devo, continuo devendo e somo o que eu devo. Então, tenho que somar 75 com 8. 5 mais 8 aqui eu tenho 13. E 1 mais 7 aqui eu tenho 8. Então, eu tenho 83 negativo. Resposta correta, letra C, menos 83. Questão de número 30. Mais uma multiplicação aí com número positivo e negativo. Se eu estou multiplicando um número positivo, que é o 123, então 123, vezes o 3 negativo, né? Eu sei que minha resposta vai dar negativa. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 1, 3. Só que como um deles é positivo e outro é negativo, mais com menos vai ficar menos, certo? Então, resposta correta aqui, 369, negativo, resposta correta, letra B. Toma cuidado para não confundir, porque a letra A ali é bem parecido, só mudou o algarismo das unidades. Questão número 31. O saldo de gols de um time em um torneio pode ser calculado pela subtração entre a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos, acumulados em todas as partidas que foram jogadas por esse time durante o torneio. O time de Rafaela iniciou uma partida do torneio com um saldo de gols igual a menos 6. Então, o saldo inicial, vou colocar aqui que esse aí era de menos 6, tá? Que eu vou precisar dele no final do exercício. Ao término da sua partida, seu time perdeu o jogo marcando 2 gols, então marcou 2 e sofreu 5, então menos o que foi sofrido. Se ela sofreu mais gols do que marcou, então o saldo vai ser negativo. E eu vou descontar esse 2 aqui, que vai ficar então menos 3. Ou seja, eu tinha um primeiro saldo, que era de menos 6, mais o outro saldo que eu tenho, que é o saldo novo, né, que é de menos 3. Se eu somar dois números negativos, a minha resposta é negativa, e eu somo seus módulos, né, 6 mais 3, 9. Então a resposta 9 negativo é o novo saldo aí da Rafaela do seu time, letra A, certo? Alguns aí encontrariam menos 3 e marcariam menos 3, mas não esquece que tinha aquele menos 6, que era o início do saldo, tá? Questão 32. Devido a uma promoção feita por uma livraria, foi somada uma quantia de menos R$ 428 ao valor total de uma compra de livros feita por uma biblioteca. Essa quantia foi obtida a partir da soma de menos R$ 2 no preço original de cada livro comprado. Quantos livros essa biblioteca comprou nessa promoção? Então é como se eu quisesse saber quantas vezes o menos 2 cabe em menos 428. Então essa ideia é de divisão. Então eu tenho que dividir o menos 428 por menos 2. Se eu for dividir dois números negativos, negativo com negativo na divisão, positivo, e eu só vou dividir então 428 dividido por 2. Dá para fazer por cálculo mental, que fica bem mais fácil. A metade de 400, 200, a metade de 20, 10, e a metade de 8, 4. Então, eu vou ter 214, certo? Então, a resposta correta aqui vai ser 214 positivo. Resposta correta, letra D. Bem tranquila aí a prova do 7º ano
do ano de 2023, né? Questão número 33. Observe os pontos P, Q, R e S destacados na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Então, novamente aqui, dividido em partes iguais. E como vocês podem ver, só está aparecendo os números inteiros mesmo de uma em uma unidade. Ó. Se aqui tem o 0 e menos 2, aqui só pode ser o menos 1. Se aqui tem 0 e mais 2, aqui só pode ser o 1 positivo. E aí ele pergunta qual ponto está representado aí pelo número menos 5. Então, aqui eu vou ter o menos 3, menos 4 e aqui o menos 5. Resposta correta, então, é a letra P, que está no valor menos 5, ok? Continuando, observe o número inteiro que cada criança está mostrando. Qual criança está mostrando o menor? Agora eu quero saber o menor. O menor número, quando eu comparo números negativos, é aquele que está mais longe do zero para a esquerda. Que nesse caso, olha como confunde. Vocês vão achar que é o menos 1, mas na realidade é o menos 8, né? Porque é o valor mais negativo, digamos assim. Né? Aquele que está mais longe do zero. Então, quanto mais longe do zero para a esquerda, menor é o número. Portanto, o qual está mostrando o menor número é a Mara, letra B. Questão 35. Diego foi desafiado a resolver a operação indicada no quadro abaixo. Menos 62 mais 12. Se eu devo mais do que eu tenho, eu continuo devendo. E desse 62, eu vou tirar 12, porque é o que eu consigo pagar. 2 menos 2, 0. 6 menos 1, 5. Então, resposta final, 50 negativo. Vejam que nós temos 50 positivo. Mas a resposta é letra C, 50 negativo. Se fosse 62 menos 12... aí sim seria, né, 50 positivo. Questão de número 36. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. Estou dividindo agora dois números negativos. Divisão, negativo com negativo, positivo. Agora eu só vou dividir o 417 por 3. Posso usar o 4 aqui, que vai ficar 1. 1 vezes 3, 3. Para 4 sobra 1. Abaixo esse 1. Aqui vai dar 3, porque 3 vezes 3 é 9. 9 para chegar em 11, faltam 2, e abaixo esse 7. 27 dividido por 3, 9. 9 vezes 3, 27, para 27, 0. Agora eu fiz pelo método curto, tá? Para variar aí nas resoluções. Então, o meu quociente, que é a minha resposta, é 139, e vejam que tem 139 positivo e tem negativo nas alternativas. Mas a resposta é positiva, né? Porque eu dividi dois números negativos. Se eu tivesse dividido um negativo por um positivo, né, sinais diferentes, aí daria negativo. Mas nesse caso, letra C, 139, positivo. Observe os números apresentados no quadro abaixo. Entre esses números, qual é o menor? É o quarto exercício praticamente igual, né? Bem tranquilo mesmo. Qual que é o menor aqui? Menor, gente, se tem positivo no meio e tem negativo, eu nem considero os positivos. Qual que é o menor? É o que está mais longe do zero para a esquerda. Se eu fosse montar uma reta numérica, qual que eu colocaria primeiro? O menos 12, que é aquele que está mais longe. Então, ele que é o menor. A alternativa correta, letra D, menos 12. 38. Observe a imagem. Então, nós temos aqui o nível do mar, que está marcando como 0. E nós temos um avião que está a 400 metros de altura. E nós temos aqui um mergulhador que está a 150 metros abaixo do nível do mar. Então, eu quero saber qual é a distância entre eles. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o maior valor, que é 400, menos a distância do mergulhador. A distância do mergulhador, vou colocar entre parênteses, porque vão ter dois sinais, é menos 150. Como eu tenho que eliminar esse parênteses, eu tenho dois sinais aqui, eu faço comparação. Menos com menos, mais. Então, eu vou ter 400 mais 150, que vai dar aqui o total de 550 metros. Alternativa correta, letra D. É a mesma coisa que vocês tivessem feito 400 mais o módulo de 150 negativo. Por que módulo? Porque eu estou falando de distância, né? Então, eu ficaria com 400 mais o módulo de 150 negativo, que é 150, que vai dar o mesmo resultado, tá? São duas formas distintas de fazer. 39, penúltima questão. A escola onde Ivone estuda realizou uma gincana no retorno das aulas. A gincana era composta de 8 tarefas. Para cada tarefa concluída, a equipe ganhava 3 pontos, e para cada tarefa não concluída, perdia 2. A equipe de Ivone concluiu 6 tarefas. Então, se ela concluiu 6, vai ser 6 vezes 3, menos as que ela não fez. Se ela concluiu 6, ela deixou de concluir 2. Menos 2 vezes 2. São 2 tarefas, para cada tarefa ela vai perder 2 pontos. 6 vezes 3, 18, menos 2 vezes 2, 4. 18 menos 4, 4. Resposta final, 18 menos 4, 14, perdão, estava olhando só o 8 e o 4. 14, então a alternativa correta, letra B, certo?
Alguns aqui iam esquecer, né, de descontar as 2 tarefas que ela errou. Ele não fala que ela não concluiu 2 tarefas, mas ele falou quantas ela concluiu. Se são 8, obviamente, 2 ela não concluiu. Última questão, então, diz que Laís gosta de praticar o mergulho. Sábado ela mergulhou e alcançou uma altitude de menos 12 metros em relação ao nível do mar. Domingo mergulhou no mesmo local e alcançou o dobro da altitude relativa ao nível do mar alcançado no sábado. Se é o dobro, então é o dobro, é 2 vezes. 2 vezes quanto? O valor do menos 12. Estou multiplicando um número que é positivo por um negativo. Mais com menos, menos. E 2 vezes 12, eu tenho 24 metros. Então, como ele está perguntando qual foi a menor altitude relativa ao nível do mar em metros alcançada por ela, ela alcançou menos 12 e depois alcançou menos 24. A menor é que vai estar mais para baixo possível. Ela foi mais fundo ainda, né? Então, menos 24 metros, a alternativa correta, letra A. Ok? Qualquer dúvida que você tenha tido em relação às questões, pode registrar nos comentários. Espero que essa solução tenha lhe ajudado. Bons estudos e até a próxima.